Arquivo Guaíba. Apresentação Cristiano Silva. Alô, amigos, estamos começando mais uma edição do Arquivo. Este programa que conta com áudios históricos do arquivo da Rádio Guaíba e também com a participação do arquivo do jornal Correio do Povo. Eu já quero, nesta arrancada, mandar alguns abraços para ouvintes que estão gostando nesse novo formato do arquivo. Um abraço para a Donione Garcia, em Eldorado do Sul, que é ouvinte e acompanha o Arquivo Guaíba e tem se manifestado de maneira muito elogiosa em relação a esta nova fase da programação. Um abraço também para Telmo Flor, que é diretor de jornalismo do jornal Correio do Povo, que também está gostando daquilo que vem escutando no Arquivo Guaíba. Bom, a Rádio Guaíba, desde a sua fundação, e lá se vão já 67 anos, sempre manteve em seu DNA o apoio à cultura e à literatura. Tanto que na década de 80, um de seus colaboradores era o poeta Mário Quintana, que além de participar da programação da Rádio Guaíba, também era colaborador do jornal Correio do Povo. E para matar a saudade dos tempos de Mário Quintana, participando da programação da Rádio Guaíba, vamos escutar uma peça publicitária da época, que contava com a participação do poeta. Algumas pessoas, como Mário Quintana, tornam-se importantes pelos seus atos. Um poema como um gole d'água bebido no escuro. Como um pobre animal palpitando ferido. Como uma pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta. Outras, pela responsabilidade em transmitir esses atos. A Petroquímica Triunfo saúda aquelas pessoas que há 40 anos produzem e apresentam as notícias que fazem a história. Assim como a Rádio Guaíba, a Petroquímica Triunfo faz parte da vida dos gaúchos. Triunfo aqui é triunfo aí. Mas a edição de hoje do arquivo não vai tratar especificamente do poeta Mário Quintana. Estamos apenas dando uma pequena amostra de uma próxima edição, que aí sim será especial sobre o grande poeta. Na edição de hoje do arquivo, nós vamos relembrar um programa que ia ao ar na Rádio Guaíba no início dos anos 2000. O programa era Literatura Interativa Plube, que contava com o apoio dos ouvintes que escutavam as histórias e eram eles que escolhiam o final. As histórias do Literatura Interativa Plube iam ao ar nas vozes dos locutores da Rádio Guaíba. Cada edição contava com 3 finais diferentes. E por telefone, o ouvinte iria votar qual final iria ao ar no desfecho da história. Vamos acompanhar algumas dessas histórias da Literatura Interativa Plube com os locutores da época da Rádio Guaíba. Você vai ouvir agora o primeiro capítulo do primeiro conto interativo da literatura brasileira, O Fascínio, do escritor Tabajara Ruas. Acompanhe a história na Rádio Guaíba AM todas as segundas e terças, aos domingos no Correio do Povo e no site da Plube na internet. No final de cada capítulo, 2 sugestões de continuação para você escolher via internet ou por telefone. Participe! Sangue. Isso na sua mão é sangue. Mas não pode ser.
Afastou o lençol. Mais sangue. O braço da mulher caiu mole. O sangue encharcava a cama. Pingava no assoalho. Estremeceu. O corpo da mulher estava gelado. Tocou no rosto dela e não percebeu o corte no pescoço, de lado a lado. Seu grito de horror se juntou ao som do despertador, que neste momento começou a tocar. Não sou candidato e nem quero cargo nenhum, disse Lino com impaciência. Apoio o Dr. Brandini porque é meu amigo. Agora desculpa, querida, mas estou no trânsito. Me liga depois no escritório. Desligou o celular e preparou-se para entrar no estacionamento do prédio. Conhecia aquela mulher. Era um bagulho. Não iria perder tempo com mulher feia. Quando saiu do carro, sentiu o frio. No Mitsubishi estava quentinho. Olhou para o carro com uma sombra de ódio. Devia a última prestação. Subiu no elevador com o gordo do 7º andar, que estava sendo processado por desfalque. Desfalque. Parece coisa do tempo antigo. Serração braba, disse o gordo. O elevador era de vidro e arrastava-se pelo lado de fora do prédio como uma lagartixa mal-humorada. A cidade de Porto Alegre estava tomada por uma bruma alva e pesada. Vai ser um dia frio, disse por dizer. Está fazendo 3 graus, disse o gordo esfregando as mãos. Gesto simbólico, porque estava de luvas e, sobretudo, exatamente como Lino. Desceu no 7º. Lino ficou só com a voz de Teresa. Você não tem capacidade de amar? Teresa era paulista. Teresa detestava o sul, o frio, o sotaque. Agora estava dando para se lamentar em grandes tiradas. A última lhe estragara o café. O elevador chegou ao 22º andar. Atravessou o corredor, deu bom dia para a secretária, fechou a porta da sala, afundou na poltrona. Maldito pesadelo. Já era a 2ª vez. Esteve algum tempo absorto, decidindo se entregava-se à depressão ou se reagia. Olhou os papéis na mesa. Não sentia nenhuma vontade de vender apartamentos. 2 unidades da empresa já tinham pedido concordata. A história se espalhara e de repente estava mergulhado vertiginosamente no poço da insolvência. Isso não tinha importância, desde que mantivesse as aparências. Essa era a regra número 1. As coisas já estiveram mal antes. Amigos no governo deram a mãozinha. Mas agora, essa história da prestação do carro. Aquele sujeito da revendedora era um canalha. A ordem de cobrança que mandara era uma afronta. Fizera isso por desrespeito. Porque era um Paes Rodrigues. E ele, o vendedor de carros, um borra-bosta de 2ª geração de imigrantes. Passou a mão no maço de correspondência. Um envelope cinza chamou-lhe a atenção. Antunes e Schuster, advogados. Abriu-o com a lâmina de cristal. À medida que lia, se retesava na poltrona. Doutor Bertolino José de Paes Rodrigues. Prezado senhor, temos o encargo e o honroso dever de lhe comunicar que Vossa Senhoria herdou de... Foi lendo aos trancos, saltando linhas, sentindo a exaltação e o susto. Pensou numa brincadeira cruel. Não pode ser.
Claro que tinha esse lado da família, da qual estava afastado. Tios-avós sem filhos, que viviam longe de tudo nessa fazendola, lá em Touro Passo, ou que nome tivesse o lugar. Acariciou com o dedo o número do telefone dos advogados e, num impulso, sem pedir para a secretária, ligou para eles. A voz pedante explicou-lhe, com profusão de detalhes, que não o interessaram, que sim, ele era herdeiro e brevemente proprietário de uma fazenda no oeste do estado, lá por perto de Uruguaiana, e que sim, conhecia as dimensões. Não era nenhum portento, mas também não era desprezível, em torno de 400 hectares. Nada mal, não é mesmo? Naturalmente, o senhor pode passar hoje à tarde em nosso escritório e vamos providenciar a questão da papelada. Quando Lino chegou na sua casa, em Três Figueiras, nessa noite, levava um envelope no bolso. À mesa do jantar, olhou para a mulher e sorriu, enigmático. Depositou o envelope sobre a toalha branca, ao lado dos pratos. O que é isso? Vamos ver se adivinhas? E para o filho: quer fazer uma viagem comigo, garotão? Antes de terminar a frase, leu o conhecido desprezo nos olhos dele. Tinha se precipitado. Bento nunca aceitaria um convite feito desta maneira. Voltamos a ser estancieiros. A nostalgia amarga na voz desconcertou-os por um momento. Apanhou o copo de vinho e propôs um brinde. Contou a história dando voltas, saboreando os olhares de assombro. Quanto vale isso? Perguntou Teresa petrificada. Dá para tirar o pé do barro. Apanhou a mão de Bento. Vamos conhecer a estância, filho. São 8 horas de carro, vai ser divertido. Bento vacilou um instante. Não sei. Amanhã eu respondo. E retirou a mão. Agora você escolhe como continua essa história. Opção 1. A mulher morta dos pesadelos de Lino tem relação com a herança recebida. Forças sobrenaturais estendem suas garras sobre a família de Lino. Opção 2. A herança é falsa e faz parte de um plano de antigos inimigos de Lino para conduzi-lo a uma armadilha perigosa. Participe via internet no endereço http://www.procergues.com.br/aplube. Por telefone, disque gratuitamente 051 824 29 para a opção 1 e 051 824 30 para a opção 2. Literatura Interativa Aplube. Você comanda a história. Apoio Sistema Guaíba Correio do Povo e Procergues. Aí, portanto, o primeiro capítulo do programa Literatura Interativa Aplube. Programa que ia ao ar aqui na Rádio Guaíba no início dos anos 2000. Nós vamos colocar agora, com a locução também do Mário Mazeron, o resumo deste primeiro capítulo e o final que os ouvintes escolheram na época. Você vai ouvir agora mais um capítulo do primeiro conto interativo da literatura brasileira, O Fascínio, do escritor Tabajara Ruas. Acompanhe a história na Rádio Guaíba AM todas as segundas e terças, às 11h30 da manhã, aos domingos no Correio do Povo e no site da Aplube na internet. No final de cada capítulo, 2 sugestões de continuação para você escolher, via internet ou por telefone. Resumo do capítulo número 1.
Lino, um corretor de imóveis em dificuldades financeiras, recebe misteriosa herança. Uma estância em Touro Passo, perto de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Opção mais votada. A opção de continuidade mais votada foi a que relaciona a mulher dos pesadelos de Lino com a herança. O Mitsubishi avançava pela BR-290 a mais de 100 por hora na manhã fria e brilhante. A cerração subia da terra úmida. As fazendolas e coxilhas se alternavam com aguadas e sangas cheias de pássaros. Me lembro deles vagamente. Eu era muito guri. Vieram para um aniversário ou batizado, não me lembro mais. Estavam de óculos escuros e tinham acabado de fumar o primeiro cigarro. Já vão mais de 30 anos. Não levantaram cedo, mas estavam bem dispostos, particularmente Bento. Decidira que poderia deixar de ir 2 ou 3 dias na faculdade. Estava calado, como de costume, mas a novidade o deixara mais leve. O advogado disse que estão nos esperando na estância, mas não é fácil de chegar lá. Depois de Harmonia, vamos pegar pelo menos 1 hora de estrada de terra. Almoçaram com calma em São Gabriel e depois retomaram a viagem. Às 5 horas, atravessaram uma ponte sobre o arroio Touro Passo e na primeira estrada à direita entraram, um tanto alvoroçados. Começava a escurecer quando viram o letreiro de ferro. Brilhava uma luz. Pararam o carro na frente da casa e desceram. Não havia ninguém, mas ouviram um rosnar. Um cão negro e enorme se encrespava num canto da varanda. Quieto, Rex! A voz vinha do mesmo lado, de um homem velho, pequeno e seco como um pedaço de charque. São os donos? Foi tirando o chapéu, oferecendo os cabelos brancos e tristes. Chamava-se Libindo e foi capataz de seu José Francisco Matias Rodrigues Paes por mais de 50 anos. Estava esperando o seu Bertolino. Sim, senhor, tenham a bondade de passar. O moço é seu filho, não é? A casa estava limpa e bem cuidada. Andaram por ela com estranheza. Examinaram os móveis antigos, os retratos nas paredes. Lino abriu uma porta e uma adolescente de cabelos negros, arrumando uma cama, voltou para ele o rosto de Índia. Minha neta, disse o velho Libindo. Lino ficou com a cama de casal, Bento com um quarto só para ele. Tomaram um banho precário e chamaram Teresa pelo celular. Exageraram nas descrições. Deram boas risadas e sentiram-se bem como há muito tempo não se sentiam. Ao jantar, Lino comoveu-se com o sabor da sopa. Ficou desconcertado com o gosto do carreteiro. Elogiou a comida, viu que Bento não se incomodava com suas manifestações. Que maravilha! Nem televisão tem aqui! O velho Libindo, quieto num canto, se mexeu. No meu ranchinho tem uma, doutor Bertolino. Se o senhor, de jeito nenhum. Nada lhe estragaria a primeira noite. Depois de beber café, sozinho no quarto, pensou na neta do velho. Onde ela dormiria? Começou a mexer nas gavetas da cômoda, vazias. Numa delas, um envelope cheio de fotografias amareladas. Derramou o conteúdo sobre a cômoda. Junto com as fotos caiu uma faquinha. Cabia quase toda na palma da mão. Ouviu os ganidos de um cão. Aproximou-se da janela. Pela vidraça, viu um homem parado no pátio, a uns 50 metros dali.
Pensou que fosse o velho Libindo, mas era mais corpulento. Estava embaixo do umbu, mas a lua cheia derramava uma luz vívida que escorregava como água na capa negra e no chapéu negro. Olhava para a casa sem se mexer. Na verdade, olhava na sua direção, para a janela onde estava, fixo, penetrante. Havia algo de desagradável naquilo. Não sabia direito quantas pessoas moravam na estância. Não perguntara para o velho. Ficou olhando para o homem parado lá fora. Resolveu ir até a sala e perguntar ao velho Libindo quem era. Libindo já tinha ido para o seu rancho. Voltou ao quarto, apanhou o revólver na maleta e olhou pela janela. O homem não estava mais. Rex parara de ganir. Agora você escolhe como continua esta história. Opção 1. O personagem que apareceu embaixo do umbu deve permanecer um enigma até Lino conhecer melhor a estância e os motivos de tê-la herdado. Opção 2. O personagem é um parente distante, deserdado e que volta para reivindicar sua parte na herança. Participe via internet no endereço http://www.prosergues.com.br/aplub. Por telefone, disque gratuitamente. Para a opção 1, 051 800 2429. Para a opção 2, 051 800 2430. Literatura Interativa Aplub. Você comanda a história. Apoio Sistema Guaíba Correio do Povo e Prosergues. Aí, portanto, mais um capítulo do programa Literatura Interativa Aplub. Este programa está contando o conto de Tabajara Ruas, O Fascínio. Os 2 primeiros capítulos vocês já escutaram. Este programa ia ao ar na Rádio Guaíba no início dos anos 2000 e também era publicado no jornal Correio do Povo. Vamos com o 3º capítulo, na locução de Mário Mazeron. Inicia com o resumo do 2º capítulo, o 3º capítulo, e lembrando que o final, quem escolhia era o ouvinte da Rádio Guaíba. Você vai ouvir agora mais um capítulo do primeiro conto interativo da literatura brasileira, O Fascínio, do escritor Tabajara Ruas. Acompanhe a história na Rádio Guaíba AM todas as segundas e terças, às 11h30 da manhã. Aos domingos no Correio do Povo e no site da Aplub na internet. No final de cada capítulo, 2 sugestões de continuação para você escolher via internet ou por telefone. Participe! Resumo do 2º capítulo. Lino e seu filho Bento chegam na Estância das Flores, herdada por Lino. A estância está abandonada. Nela vivem o velho capataz Libindo e sua neta. Durante a noite, Lino vê um estranho observando a casa da estância. Libindo explicou que morava só com a neta, no ranchinho. Os pais dela trabalhavam numa estância dos Bastos, lá perto de Uruguaiana. Ela serve para me fazer companhia e ajudar na limpeza. Ninguém mais, não, senhor. Pionada, nem falar. Há tempos que não lidavam mais com gado. A estância está o Deus dará.
Havia um homem ontem à noite no pátio, disse Lino, olhando com o rabo do olho para a neta do velho. Ela colocava uma jarra de café sobre a mesa. O senhor sonhou, pai, disse Bento. Sonhei nada. Hoje vamos resolver esse caso, seu Libindo. Tinha alguém ontem à noite no pátio. Depois do café, saíram para a varanda. Não havia cerração. Havia uma esplêndida manhã luminosa e um frio enérgico, estimulante, que fez pai e filho se olharem nos olhos durante alguns momentos. De repente, reconhecidos e próximos. Vamos dar uma volta na estância, filho? A cavalo? Vibraram com a ideia e demoraram-se preparando. Seu Libindo foi o guia. Subiram e desceram coxilhas, viram emas em disparada, campos solitários, rebanhos esparsos, quero-queros. Encontraram um poço. Está seco, disse Libindo. Voltaram para casa perto do meio-dia, cheios de dores e debaixo de um céu de nuvens como montanhas de mármore. Estavam entusiasmados e contentes, mas doloridos. Depois do almoço, Lino chamou Bento. Esse cara que estava rondando a casa anda atrás da neta do velho. Mostrou o revólver para Bento. Se ele aparecer, acerto a vida dele. Pai, pode ser o namorado da moça. O Libindo disse que ela não tem namorado. Não vou deixar qualquer vagabundo andando na minha propriedade assim no mas. Cesteou durante toda a tarde. Tomou mate na varanda com Libindo, enquanto anotava uma série de providências que precisava tomar. Amanhã, dariam um pulo bem cedo à Uruguaiana, voltariam à tardinha, dormiriam na estância e no dia seguinte voltariam a Porto Alegre. Está bem assim, filho? Ótimo! Em Uruguaiana, preciso ir no cartório e ainda falar com o Dr. Germano, que precisa de um apartamento em Porto Alegre para o neto. Mas, principalmente, preciso ver se falo com o pessoal que apoia a candidatura do Brandini. Se ele souber que fui à Uruguaiana e não falei com os caras, não vai me perdoar. A sesta foi longa e demorada, porque começou a chover e criou uma atmosfera lânguida, preguiçosa. A neta do velho acendeu alguns braseiros pela casa, silenciosa e de olhos baixos. Lino a seguia com os olhos. Essa pinguancha sabe quem é o cara lá de fora. Até já andava com ar de culpada. Mas o bandido, fosse quem fosse, tinha bom gosto. A Chininha estava botando peito e, apesar do frio, usava um vestido muito leve. Está certo que na cozinha faz calor, mas o vestido era muito leve. Essa Chininha está provocando. Olhou Bento. Ele se distraía com o Correio do Povo do ano passado. Quando a noite caiu, depois do jantar, Lino ficou na janela, caçador esperando a presa. Até perto da meia-noite, viu apenas a chuva que caía e os relâmpagos no horizonte. Resolveu dormir, desapontado e sentindo-se um idiota. Acordou com vontade de urinar. Foi tropeçando até o banheiro. Olhou as horas. 3h30. Ainda chovia. Antes de voltar à cama, resolveu olhar pela janela. Estava muito escuro, mas um relâmpago iluminou o pátio e lá estava ele. Capa negra, chapéu negro, imóvel.
Deu-se conta que tinha estremecido. A consciência do medo o humilhou e enraiveceu. Apanhou o revólver na cômoda, pensou um pouco e deslizou ao quarto de Bento. Acordou o indicador sobre os lábios. Voltou com ele para a janela do quarto. O estranho continuava lá, sob a chuva, parado, como se o esperasse. Olha lá, é ele! Espanto de Bento. Ele quem, pai? Não tem ninguém lá fora. Agora você escolhe como continua esta história. Opção 1. A neta de Libindo terá papel fundamental na direção dos acontecimentos a partir do próximo capítulo. Opção 2. Em Uruguaiana está uma das chaves do enigma que Lino, pouco a pouco, começa a pressentir. Participe via internet no endereço http://www.prosergues.com.br/aplube. Por telefone, disque gratuitamente 051 824 29 para a opção 1 e 051 824 30 para a opção 2. Literatura Interativa Aplube. Você comanda a história. Apoio Sistema Guaíba Correio do Povo e Prosergues. Você deve estar curioso com o que vai acontecer no 4º capítulo deste conto de Tabajara Ruas, O Fascínio. Este conto foi reproduzido na Rádio Guaíba, no programa Literatura Interativa Aplube. E é claro que nós não vamos detalhar para você o que aconteceu. Isto fica parte dos locutores da época. Então, vamos acompanhar o 4º capítulo deste conto de Tabajara Ruas, O Fascínio, no programa Literatura Interativa Aplube, que ia ao ar aqui na Guaíba. Você vai ouvir agora mais um capítulo do primeiro conto interativo da literatura brasileira, O Fascínio, do escritor Tabajara Ruas. Acompanhe a história na Rádio Guaíba AM todas as segundas e terças, às 11h30 da manhã, aos domingos no Correio do Povo e no site da Aplube na internet. No final de cada capítulo, 2 sugestões de continuação para você escolher via internet ou por telefone. Resumo do 3º capítulo. Lino, Bento e Libindo percorrem a estância a cavalo. Durante a noite, reaparece o misterioso visitante inquietando Lino. A chuva parou antes do amanhecer, mas o céu continuava encoberto. Lino, Bento e Libindo, embaixo do umbu do pátio, buscavam pegadas. O senhor mesmo vê, seu Bertolino. Ninguém andou por aqui esta noite. Tinha lógica. Alguma marca deveria ter ficado na terra encharcada. Percebeu que Bento olhava e preferiu sorrir. Então foi uma aparição. Olhou ao redor, as cercas de pedra, o poço, o galpão abandonado. Vamos embora. É quase 1 hora de estrada até Uruguaiana. Aquilo começava a remoê-lo. Vira
claramente o homem parado embaixo do umbu. Não tinha bebido nada, nem uma gota, até porque não havia bebida na casa. Bento estava com um leve ar debochado. Concentrou-se na estrada cheia de buracos e poças de água. Tinha muito o que fazer em Uruguaiana, principalmente uma avaliação correta da propriedade, sondar o mercado, saber se havia interessados na compra. Para restaurar a estância e torná-la produtiva, seria necessário um bom investimento e vários meses de trabalho. De cada lado da estrada, estendiam-se arrozais e nuvens até o horizonte. É preciso ter cuidado, disse o Dr. Fabrício, mexendo o cafezinho. Tem muito ladrão de gado solto por aí. Todos estamos tendo prejuízo com esta praga. É quase pior do que invasão de sem terra, disse Canabarro, o veterinário. E todos riram. Estava no Café Estoril, sentado numa mesa do fundo, cercado por um grupo que não via há uns 2 anos e percebia que era o centro das atenções. Está com ideia de ficar por aqui mesmo, Dr. Lino? Voltar aos pagos? Perguntou o delegado Medina. Esta é uma ideia que está mexendo comigo, delegado. Mas ainda é cedo para dizer alguma coisa. Aquela propriedade é muito bonita e hoje ninguém mais se lembra do que aconteceu. Lino ficou alerta. Aconteceu? O que aconteceu? Todos ficaram um tanto constrangidos. Nada demais. Faz mais de 20 anos. Um crime feio. Não sabia nada de crime. O que houve? Degolaram toda uma família que acampou nas terras. 6 pessoas. Mas ficou por isso mesmo. Nunca prenderam ninguém, porque nunca descobriram quem foi. Quando voltaram à Estância das Flores, começava a escurecer. Lino estava taciturno. Não sabia bem o que fazer com a propriedade. O mais sensato seria vender. Não tinha vocação para estancieiro. Encerrou-se no quarto e ficou à janela olhando o pátio. Depois, resolveu arrumar a bagagem. Apanhou as camisas no guarda-roupa, abriu a maleta e viu a faquinha. Não se lembrava de a ter colocado ali. Tirou-a da bainha, passou o dedo na lâmina. Curioso. Parecia que a tinham afiado há pouco. Deveria pertencer ao tio-avô. Deixou-a na mesa de cabeceira e foi jantar. Combinou com Bento que partiriam às 6. Era bom dormirem cedo. Voltou ao quarto. Esteve à janela, absorto. E depois foi para a cama. Pensou que era um pesadelo. A porta se abriu sem o menor ruído. Passos leves deslizaram para perto de si. Sentou na cama. Não havia passos. O silêncio do pampa, imerso na grande noite, parecia constringir a casa. Levantou-se e se aproximou da janela, temeroso, sentindo o coração se encher de fúria. Ele não apareceu durante toda a noite. Mas Lino não saiu da janela, insone, acendendo cigarros, especulando sobre a depressão que o dobrava, pensando de onde vinha o gelado pressentimento que lentamente o dominava.
Agora você escolhe como continua esta história. Opção 1. Novos pesadelos atormentarão Lino e ele começa a sentir-se próximo de uma revelação. Opção 2. O segredo está nas fotografias amareladas e Lino busca uma maneira de identificar as pessoas nas fotos. Participe via internet no endereço www.prosergues.com.br/aplube. Por telefone, disque gratuitamente. Para a opção 1, 051 800 2429. E para a opção 2, 051 800 2430. Literatura Interativa Aplube. Você comanda a história. Apoio Sistema Guaíba Correio do Povo e Prosergues. Este é o Arquivo Guaíba, que está relembrando o programa Literatura Interativa Aplube, que ia ao ar na Rádio Guaíba no início dos anos 2000. Estamos reproduzindo o conto de Tabajara Ruas, O Fascínio. Vamos para o 5º capítulo e penúltimo deste programa. Você vai ouvir agora mais um capítulo do primeiro conto interativo da literatura brasileira, O Fascínio, do escritor Tabajara Ruas. Acompanhe a história na Rádio Guaíba AM todas as segundas e terças, às 11h30 da manhã. Aos domingos no Correio do Povo e no site da Aplube na internet. No final de cada capítulo, 2 sugestões de continuação para você escolher via internet ou por telefone. Resumo do 4º capítulo. Lino vai à Uruguaiana e fica sabendo que houve um crime na estância. 20 anos antes, uma família inteira foi assassinada. O misterioso visitante não voltou. Lino passa uma noite angustiado. Regressa a Porto Alegre com Bento. Eu sempre disse que o que esculhamba a tua vida é essa propensão para ficar divagando, ficar fazendo fantasias no ar. Brandini, nariz encostado à vidraça, olha Porto Alegre desfigurada pelo nevoeiro. O escritório ficava num 28º andar. E dali podia-se ver o Guaíba e o céu, escuro e frio. Não foi fantasia. Eu vi alguém, disse Lino. Ontem falei com o governador, disse Brandini. Aproveitei e dei uma espetada nele. Uma espetada? Mostrei essa revistinha de cultura que eles publicam. Mostrei aquele conto cheio de palavrões. E disse, é para isso que você me pede dinheiro? É para esse lixo que a federação dá apoio e prestígio? E ele? Ficou branco como papel. Lino riu, observado por Bento, sentado numa poltrona. Não convém deixá-lo mal-humorado. Eu sei, mas é bom que ele não esqueça quem manda. Vou lançar minha candidatura à reeleição na federação dentro de 15 dias. E quero ele quietinho no cabresto. Como sempre esteve, disse Bento. Brandino e Lino olharam para ele. É isso aí, guri, disse Brandini. Examinou as fotografias amareladas dos homens a cavalo, os ponchos, os fuzis. Vou mandar isto para o Souza em Livramento.
Ele vai dizer bem direitinho quem são. Depois, no bar do Plaza, já no terceiro uísque, Lino percebeu que não acompanhava a conversação com os membros do comitê pró-Brandini. Percebeu que pensava em Touro Passo. No vulto escuro do homem no pátio, nos passos leves, deslizando para perto de si. Chegou em casa tarde. Acordou Teresa. Preciso voltar à estância cedo. Queres vir comigo? Não posso. Tenho reunião no clube. Preciso voltar por quê? Acho que tenho interessado na compra. O Valdelino me disse que tinha uma proposta. Mas precisa ir até lá para isso? Tu sabes como é o pessoal do interior. Eu não sei nada. Tu ias gostar da estância. Amanhã não posso ir. Lino perambulou pela casa, ligou a televisão, observou Bento falar longamente com uma namorada ao telefone. Percebia que a insônia rondava. Tomou uns comprimidos, examinou papéis na escrivaninha, encontrou a fatura do carro e a carta do vendedor. Aquele palhaço não perdia por esperar. Aproximou-se da janela e ficou olhando a rua. Ouviu o ruído dos carros passando longe. Via a sombra dos edifícios, as luzes nas janelas. Porto Alegre também resistia ao sono. Também se preparava para uma longa noite de espera. Seria bom voltar sozinho, atravessar a solidão do Pampa sem ninguém para interromper seus pensamentos. Ajustou o despertador para 6 horas. Já tomara uma decisão. Em Uruguaiana, procuraria a Dona Conchita. Os comprimidos começaram a fazer efeito. Despiu a roupa, percebeu que não se banhara, mas as forças já lhe faltavam. Deixou-se escorregar para o adormecimento, como quem mergulha numa banheira de água morna. Talvez não estivesse ainda adormecido, pois lembrou-se de que tinha medo de Dona Conchita. Era uma bobagem, mas os anos passaram e o medo estava lá dentro, inteiro e conservado como uma múmia. Desde criança, ouvia dizer que Dona Conchita roubava cheiro do corpo de moça adormecida para fazer um perfume que enlouquecia os homens de 40 anos e os levava a se enforcarem com a gravata em quartos de hotel nas longas tardes de inverno da fronteira, quando o minuano bate nas janelas e assobia como alma penada nas ruas desertas. Agora você escolhe como continua esta história. Opção 1. Dona Conchita é uma vidente que pode esclarecer alguma coisa a respeito dos fatos que atormentam Lino. Opção 2. As fotografias que Lino deixou com Brandini poderão revelar alguma coisa sobre a misteriosa herança. Participe via internet no endereço http://www.prosergues.com.br/aplube. Por telefone, disque gratuitamente. Para a opção 1, 051 800 2429. E para a opção 2, 051
800-2430. Literatura Interativa Aplub. Você comanda a história. Apoio Sistema Guaíba Correio do Povo e Procergues. Este é o Arquivo Guaíba, reproduzindo o programa Literatura Interativa Aplub, com o conto de Tabajara Ruas, O Fascínio. Programa que ia ao ar na Rádio Guaíba, onde o ouvinte escolhia o final e também era reproduzido em texto no jornal Correio do Povo. Vamos acompanhar agora o último capítulo de O Fascínio, conto de Tabajara Ruas, aqui no Arquivo Guaíba. Você vai ouvir agora mais um capítulo do primeiro conto interativo da literatura brasileira, O Fascínio, do escritor Tabajara Ruas. Acompanhe a história na Rádio Guaíba AM, todas as segundas e terças, às 11h30 da manhã. Aos domingos no Correio do Povo e no site da Aplub na internet. No final de cada capítulo, 2 sugestões de continuação para você escolher via internet ou por telefone. Resumo do 5º capítulo. Em Porto Alegre, Lino participa de uma reunião política, mas continua pensando na estância. Resolve voltar à Uruguaiana e consultar Dona Conchita, uma vidente. Atravessou o estado com o pé fundo no acelerador, olhando fixamente para a frente, agarrado ao volante. À 1h da tarde passou pela porteira com o letreiro de ferro. Estacionou no pátio e deixou Rex lamber seus sapatos. Aceitou o almoço que Libindo ofereceu. Seguiu a neta dele com os olhos e dormiu uma sesta até às 4h. O homem apareceu, seu Libindo? Não, senhor, seu Bertolino. Não apareceu ninguém estranho aqui na estância. Bueno, eu vou à Uruguaiana e volto tarde da noite. Dona Conchita morava numa casa perto da ponte, com uma empregada negra, quase tão velha como ela. Recebeu-o numa sala escura cheirando a incenso. Dona Conchita estava tão enrugada e emagrecida que a pintura exagerada em seu rosto parecia flutuar no ar morno. Eu ando vendo um homem. Ele aparece no pátio da estância. Mas só eu vejo ele, Dona Conchita. Ninguém mais. Isso é bom, meu filho. Isso é bom. Lino soube que ainda tinha medo dela. Bom? É a sua capacidade psi. Isso é bom. Capacidade psi? É um dom, meu filho. Todos temos essa capacidade, mas alguns têm mais do que os outros, como tudo neste mundo. Fez um gesto para a empregada. A luz do quarto aumentou sutilmente. Dona Conchita se inclinou sobre a mesa, observou melhor o rosto do cliente. Lino viu o sorriso dela murchar. Como é mesmo seu nome, meu filho? Já lhe disse, Dona Conchita, é Lino. Lino? A velha se transformava. Lino? Afastou o corpo. Quem está aí contigo? Comigo? Ninguém. Ela recuou mais, arrastando a cadeira. A voz cresceu. Tem um homem aí contigo. Quem é? Eu vim sozinho, Dona Conchita. Mentiroso! Berrou a velha. Mentiroso! E bateu com a mão magra na mesa. Seu rosto começou a se deformar. Meu Deus, disse a velha num gemido. Recuou ainda mais. A cadeira caiu. A empregada acudiu
levantou a cadeira e, nesse momento, Dona Conchita começou a gritar como enlouquecida: "Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Em nome de Jesus, fora daqui! Em nome de Jesus, fora daqui! Fora! Fora! Fora!" Crispada, mãos em garra, amparada pela negra que arregalava os olhos para Lino, estremeceu num espasmo de pânico e começou a gritar. Desvencilhou-se dos braços da empregada, caiu no chão e arrastou-se pelo tapete até sair da sala e bater com a porta. Lino e a empregada ficaram se encarando. Lino deu meia volta e saiu para a rua. Entrou no carro. Afastou-se com os pneus guinchando. A cidade acendia suas luzes. Estacionou num lugar quieto. Acendeu um cigarro. Ficou olhando a ponte. Velha desgraçada! Quando ficou calmo, voltou ao centro. Passou no Estoril. Ninguém conhecido. Ótimo. Bebeu um uísque puro no balcão e pensou que poderia ir a Libres comer uma parrija. Poderia mais. Poderia passar no cabaré da Gringa e relaxar. Era isso. As mulheres lá eram limpas e bem selecionadas. A Gringa era uma cafetina de bom gosto. Atravessou a ponte numa marcha lenta, com o cigarro nos lábios. Jantou no Las Carretas, observou durante alguns momentos um jogo do Boca na televisão e depois foi bater na porta do bordel da Gringa. A porta foi aberta por uma mulher imensa, apertada num vestido vermelho, com a flor amarela presa aos cabelos. Lino custou a perceber que era um travesti, que exalava um perfume viscoso, que perguntava com trejeito estudado e olhos impassíveis: "Em que lhe puedo servir, precioso?" Agora você escolhe como continua esta história. Opção 1. Dona Conchita viu um espírito maligno encostado em Lino, o espírito de alguém interessado em sua família. Opção 2. Essas coisas não existem. O homem misterioso da estância é mesmo um parente deserdado que quer intimidar Lino. Participe via internet no endereço www.procergues.procergues.br/aplube. Por telefone disque gratuitamente. Para a opção 1, 051 800 2429. E para a opção 2, 051 800 2430. Literatura Interativa Aplube. Você comanda a história. Apoio Sistema Guaíba Correio do Povo e Procergues. Esta foi mais uma edição do Arquivo Guaíba, que hoje relembrou o programa Literatura Interativa Plube, que ia ao ar na Rádio Guaíba no início dos anos 2000. E reproduzimos aqui o conto de Tabajara Ruas, O Fascínio. Lembrando que na época, além de ir ao ar na Rádio Guaíba, o texto, programa Literatura Interativa Plube, também era publicado no jornal Correio do Povo. Com edições e trabalhos técnicos de Guilherme Silveira, o nosso arquivista também José Moacir Bittencourt e a mesa de áudio de Daniel Zucco.
Muito obrigado pelo carinho da audiência em mais uma edição do Arquivo Guaíba. Arquivo Guaíba.